Gente, o objetivo dessa aula aqui é a gente conhecer um método de dosagem de concreto, né? Ele faz parte da disciplina de materiais de construção 2. E esse método aí que nós vamos conhecer é o método da Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP. Tá? E o objetivo da dosagem de concreto, né, ele é a gente, a partir de uma determinada resistência, né, necessária, pedida por um projeto estrutural, a gente poder dosar, ou seja, quantificar os elementos, né, que vão, né, constituir um concreto de acordo para que esse concreto atinja uma resistência X. Né? Então, conhecer o método de dosagem, né, é importante para a gente entender a influência do cimento Portland e da água na resistência final do concreto. Né? São os dois materiais que mais têm influência aí na resistência do concreto, né? O cimento Portland e a água. Além disso, mesmo que atualmente os concretos sejam dosados e preparados em concreteiras, o profissional responsável pelo preparo, né, na concreteira, pelo recebimento na obra e pela execução da obra, que é o engenheiro responsável, né, precisam conhecer que parâmetros influem na qualidade, na resistência do concreto. Né, são muitas coisas que influem na qualidade e na resistência do concreto. Alguns dos fatores nós vamos ver aqui, né, nessa aula de dosagem, né? E é claro que esse assunto, né, vai muito além do cálculo da dosagem, né, mas a dosagem é um dos serviços técnicos, né, que mais tem influência. Lógico, né, como a gente falou aqui no começo, calcular uma dosagem é justamente quantificar os materiais para atingir uma resistência. Então, é o que mais influencia, mas são diversos outros também que entram na jogada aí. Para a gente entender o cálculo de dosagem, é importante a gente rever uma grandeza aqui, que é a massa específica. Né? A massa específica é a relação entre a massa medida em quilogramas e o volume medido em metros cúbicos de um material, de um determinado material, que é escrito através dessa formulazinha aqui, ó. Massa específica é igual ao peso dividido pelo volume. Essa grandeza varia de acordo com a constituição do material, ou seja, cada material vai ter a sua massa específica. Um material mais leve terá menos peso no numerador da equação, e isso fará com que o valor da sua massa específica seja menor. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil, é o bloco de isopor. Né? Um bloco de isopor de 1 metro cúbico terá uma massa específica baixíssima, de qualquer volume, né? Terá uma massa específica baixíssima, devido ao seu reduzido peso. Né? O peso dele é leve, é muito baixo, então a massa específica vai ser baixa também, mesmo que tenha grandes dimensões. A massa específica do isopor está em torno de 20 kg por metro cúbico só. Já o material mais pesado, né, mesmo que tenha as mesmas dimensões do mais leve, né, mesmo que ele tenha o mesmo volume, vai ter mais peso no numerador, e isso fará com que o valor da sua massa específica seja maior. Por exemplo, um bloco de aço de 1 metro cúbico, né, terá uma massa específica altíssima devido ao seu grande peso. Né? Porque vai ter muito mais peso no numerador, então a massa específica vai ser muito mais alta também. O valor da massa específica do aço está em torno de 7.860 kg por metro cúbico, ou seja, quase 8 toneladas para um bloco de 1 metro cúbico. É altíssimo. Se a gente comparar esses dois materiais aí, a gente vai ver que mesmo que eles tivessem, né, as mesmas dimensões, por exemplo, 1 por 1 por 1 metro, ou seja, 1 metro cúbico, os valores da massa específica seriam diferentes, né? Seriam bem diferentes. Então vai da natureza do material mesmo. Gente, aqui a gente está falando de massa específica, né? E algumas pessoas podem preferir chamar essa grandeza de peso específico, né?
E nós não vamos entrar no mérito dessas minúcias assim, conceituais, não, sabe? Nós vamos considerar a terminologia adotada pela ABCP, né? E vamos lá. A massa específica do bloco maciço, né, é chamada de massa específica real, porque se refere ao material em si. Se o material não for um bloco maciço, ou seja, se ele estiver em grãos, quando estes grãos ocuparem um espaço de 1 metro cúbico, a massa específica deverá considerar os espaços vazios entre os grãos. Se ele estiver em grãos, quando aglomerar um em cima do outro, né, formar um monte ou colocar dentro de um recipiente, por mais que se acomode, vai ter espaço vazio, né? E esse espaço vazio que a gente está considerando é vazio de ar. Então ele não entra no peso. Quer dizer, para o mesmo volume, o material vai ter menos peso. Isso quer dizer que mesmo que o recipiente de 1 metro cúbico esteja todo ocupado, a massa específica deste material considerará os vazios, que não vão contar no peso. Por isso o peso ficará reduzido, apesar do volume permanecer 1 metro cúbico. Porque o volume é o espaço que ocupa, né? Neste caso, essa grandeza, no caso dos grãos, né, muda de nome, né? Segundo alguns autores, é denominada como massa unitária. E é como a ABCP também denomina essa grandeza neste caso. Então vamos lá, vamos fechar aqui uma ideia. Os espaços vazios, então, não terão peso algum, né, considerando o material seco, né, quer dizer, o grão saturado com a superfície seca, melhor dizendo, e por isso, neste caso, para essa situação dos grãos, o nome da massa específica vai mudar para massa unitária, né? Corriqueiramente, as pessoas podem até chamar de massa específica do agregado solto, mas o melhor, o mais correto é chamar de massa unitária do agregado solto. Essa grandeza aí é medida, né, é dimensionada através de ensaios de laboratório. A gente não vai entrar no mérito dos ensaios aqui, porque não é o objetivo nosso no momento, né? Se a gente conhecer o valor da massa específica, né, ela vai ser útil para a gente descobrir outras grandezas, né, como o peso de um material ou o seu volume. Para isso, basta fazer uma alteração algébrica na equação original. A equação original é essa aqui, ó. Massa específica é igual a peso dividido pelo volume. Se a gente pegar aqui na equação original e dividir e multiplicar os dois lados pelo volume, ou seja, mais corriqueiramente, né, o que a gente faz mais corriqueiramente é passar o volume para o outro lado multiplicando, nós vamos ter que o peso igual a massa específica vezes o volume, né? Modificaçãozinha fácil na equação de primeiro grau, mas vai ser muito útil aqui nesse cálculo de dosagem. E se a gente quiser encontrar só o volume ao invés do peso? Então a gente faz mais uma etapazinha, ó. Passa o volume multiplicando, vai ficar assim, ó, peso igual a massa específica vezes o volume, igualzinho de cima. Só que aí nós fazemos mais uma alteração, passamos a massa específica, né, dividindo para o outro lado. Então vai ficar aqui, ó, volume igual a peso dividido pela massa específica. Quer dizer, a gente tem como achar o peso ou achar o volume através de alterações na fórmula original. Então essas duas fórmulas aqui, ó, que estão dentro do retângulo azul, né, vão ser usadas no cálculo da dosagem.